Em fevereiro de 1917, a Rússia passava por uma revolução. Com o czar já destituído do seu trono, o novo governo provisório, que se formou, tinha em suas mãos a oportunidade e, ao mesmo tempo, o desafio de superar a crise instaurada no país. Soldados morriam aos milhares dos campos de batalha da Primeira Guerra Mundial. O povo passava fome e a economia se encontrava em frangalhos. Nesse cenário de tensão e caos, havia um homem que vislumbrava uma mudança drástica, radical, que prometia tirar os filhos da nação russa da lama das trincheiras, levar pão à mesa dos pobres e instaurar um modelo de governo jamais visto na história. Seu nome? Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido como Lenin. Um dos maiores líderes do século XX e uma das figuras mais famosas e populares até hoje. Seu rosto é carregado como símbolo de movimentos por todo o mundo. Seus feitos, sua luta e sua revolução são reconhecidos como um exemplo de libertação do povo russo da tirania opressiva que o subjugava. Mas eu te prometo, existe um lado oculto nessa história. Lenin nasceu em 22 de abril de 1870 em Simbirsk, Rússia. Membro de uma família de classe média alta ligada ao funcionalismo público. Seu pai vinha de uma família de servos, mas prosperou ao longo da vida, alcançando até mesmo um privilégio muito difícil de se conquistar na Rússia imperial: o status de nobre. Sua mãe era professora de uma escola infantil e teve 8 filhos, sendo Lenin o terceiro. A condição financeira e o status de sua família permitiu que Lenin tivesse uma ótima formação, possibilitando até seu ingresso em uma universidade. No entanto, sua estabilidade familiar veio a ruir em 1886, quando seu pai faleceu aos 54 anos, vítima de uma hemorragia cerebral. Se não bastasse essa perda, no ano seguinte, seu irmão mais velho morreu. Mas por um motivo muito diferente. Em 1º de março de 1887, um grupo de jovens revolucionários da Vontade do Povo, uma organização terrorista, se preparava para assassinar o czar Alexandre III. Seu objetivo? Desestabilizar o governo e incitar as massas a se revoltarem contra a monarquia. No entanto, antes que o plano fosse executado, 3 membros do grupo foram pegos carregando bombas caseiras que seriam utilizadas para explodir a carruagem onde o imperador estava. Como resultado, 15 jovens foram acusados como envolvidos. 5 deles foram condenados à forca, 2 à prisão perpétua e o restante ao exílio. Dentre os condenados estava o irmão mais velho de Lenin, Alexander Ilyich Ulyanov. Mas o que motivou Alexander e outros jovens a participar de um atentado terrorista? Para entender isso, é preciso olhar para o processo de radicalização dos movimentos políticos que ocorria naquele momento. A Rússia, do final do século XIX, era uma nação que ainda vivia aos moldes de uma sociedade medieval. Cerca de 80% de sua população era formada por camponeses. Aqueles que não viviam e sobreviviam do campo faziam parte de uma minoria que aos poucos começava a trabalhar nas primeiras indústrias. Nos centros urbanos, também surgiam elites burguesas que, à medida que cresciam, buscavam sua entrada no cenário político
e o desenvolvimento da sociedade russa aos moldes do que ocorria por toda a Europa. No entanto, suas ideias e propostas entraram em conflito com a monarquia czarista, que passou a reprimir violentamente qualquer tipo de iniciativa. Cada vez mais, essas elites convenciam-se de que aquela realidade só poderia ser transformada por meio de uma revolução. Assim, grupos terroristas como o Vontade Popular surgiram. Por meio de um discurso populista, eles buscavam incitar revolta nas massas e radicalizar o povo russo contra o czar. Alexander, como um estudante da Universidade de São Petersburgo, estava imerso na realidade revolucionária que emergia na Rússia. Anos antes, ele mesmo apresentou a Lenin 2 livros que transformaram seu irmão para sempre: o Manifesto Comunista e o Capital, ambos de Karl Marx. Mas antes de eu te apresentar o lado oculto de Lenin, eu quero te convidar para entender uma outra história que tem tudo a ver com Lenin. A história da ideologia que ele colocou em prática, a história do comunismo. Um tema um tanto controverso, eu confesso. Mas eu te prometo, existe uma forma honesta e profunda de você conhecer essa história. Por meio do novo épico da Brasil Paralelo, História do Comunismo, uma série com 6 episódios, que promete ser a maior produção audiovisual já feita sobre esse tema, onde você encontrará os maiores especialistas do mundo quando o assunto é comunismo. E hoje você pode assinar a Brasil Paralelo e garantir acesso a todos os episódios com 50% de desconto. O plano básico sai por menos de R$10 mensais. E você terá acesso a todos os originais e filmes da BP pagando apenas metade do preço. Basta clicar no link da descrição desse vídeo ou ler o QR Code que está aparecendo na tela e garantir seu acesso com 50% de desconto. A morte do seu pai e, posteriormente, do seu irmão deixaram uma profunda cicatriz no jovem Lenin, que abandonou os valores tradicionais da família e passou a se interessar cada vez mais pela causa revolucionária. Ele começou a participar ativamente em movimentos e conspirações contra o czar, sendo expulso da Universidade Imperial de Kazan por integrar um protesto contra o regime monárquico. Entre os anos de 1899 e 1902, Lenin dedicou-se a elaborar sua própria variante do marxismo, projetando sobre ela certa influência dos movimentos populistas e adaptando as teorias de Marx à realidade russa. Para o leninismo, a verdadeira revolução aconteceria por meio de uma revolta armada. E ao contrário do que Marx defendia, não precisaria esperar o amadurecimento total da sociedade capitalista para se realizar. O sucesso dessa empreitada revolucionária dependeria da organização de um partido que assumiria a vanguarda desse processo. Visando então aproximar-se da política, Lenin se mudou para São Petersburgo em 1893 e conquistou uma posição de destaque dentro do Partido Operário Social Democrata. No entanto, poucos anos depois, foi preso por conspirar contra o czar e ficou exilado durante 3 anos. Com o fim do seu exílio, estabeleceu-se na Europa Ocidental. E de lá, passou a influenciar os movimentos políticos da Rússia por meio de suas publicações, assumindo um papel decisivo na divisão interna do partido. O cenário político dessa época era povoado por agrupamentos ideológicos que operavam na clandestinidade. Sorrateiramente, Lenin fragmentou o Partido Operário Social Democrata em 2 partes: os mencheviques
que não concordavam com as ideias de Lenin, e os bolcheviques, que abraçaram o leninismo. Os mencheviques eram adeptos do socialismo etapista, como pregado pela ortodoxia marxista. A Rússia, por ser um país predominantemente agrário, precisaria primeiro se industrializar para depois pleitear uma revolução socialista. Naturalmente, para os mencheviques, outras nações rumariam em direção ao socialismo antes da Rússia. Já os bolcheviques concordavam com as teorias de Lenin, ou seja, entendiam o socialismo etapista como um mero dogma. A revolução deveria ocorrer imediatamente e a Rússia desencadearia um processo revolucionário mundial. Com esse racha ideológico, Lenin preparava, ao menos politicamente, o caminho para a sua revolução. Iniciada em 1914, a Primeira Guerra Mundial mergulhou a Europa em caos e destruição. De um lado estavam os países da chamada Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia. Do outro, os países da Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. A Rússia, com um poderio militar e tecnológico muito inferior ao dos seus adversários, sofria sucessivas derrotas, deserções em massa, perda de territórios e contava com a morte de mais de 1 milhão de seus soldados. Já em 1916, o país estava destruído, militar e economicamente, enfrentando desabastecimentos em massa e insurreições populares. No entanto, o que para o Império era um cenário desolado e árido, para os revolucionários foi o terreno fértil para colocar seus planos em prática. Em fevereiro de 1917, desestabilizado pela guerra, o governo czarista enfrentou diversos protestos que culminaram na abdicação do czar Nicolau II, capturado pelos revolucionários no caminho para São Petersburgo. Foi instaurado, então, o chamado governo provisório. Mesmo sendo fruto de uma revolução desorganizada, o novo governo foi prontamente reconhecido por todo o país. Apesar disso, o governo provisório falhou ao não retirar a Rússia da guerra. Isso acabou por deixar o povo impaciente, mantendo um clima de tensão e revolta. A oposição bolchevique, encabeçada por Lenin, tinha em suas mãos a oportunidade perfeita para agir. Lenin e seus partidários, sabendo que o governo provisório não seria capaz de atender às demandas populares em meio ao caos da guerra, se aproveitaram da situação para bombardear a população com críticas ao novo governo. Sob o lema Pão, Paz e Terra, a causa bolchevique adquiriu cada vez mais aceitação e legitimidade. Os bolcheviques propunham a saída imediata da Rússia da guerra, a divisão das grandes propriedades entre os camponeses e a regularização do abastecimento interno. Eles também criaram a Guarda Vermelha, uma milícia revolucionária composta por trabalhadores filiados ao partido. Essa mesma guarda foi responsável, em outubro de 1917, pela tomada do Palácio de Inverno, a sede do governo. Com a tomada do poder, Lenin sabia que enfrentaria grandes desafios pela frente. Por esse motivo, colocou ao seu lado 2 homens fiéis à sua liderança e os únicos que plenamente o apoiaram em seu golpe. No comando dos negócios estrangeiros, Trotsky assumiria. E nos negócios internos,
Stalin. A partir disso, Lenin retirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial e deu início à socialização da economia, ao nacionalizar as indústrias e bancos estrangeiros e ordenar a redistribuição das terras no campo. Ele também deu início à socialização da política, ao determinar a substituição do exército permanente pelo armamento geral do povo. Tudo parecia que estava se encaminhando bem. No entanto, a realidade é que nem todos concordavam com o novo regime. No final de 1917, já estava claro que existia um grande abismo que separava os bolcheviques de uma parcela significativa do povo russo, incluindo a maioria da classe intelectual. Médicos, professores e engenheiros se reuniram contra a ilegalidade do golpe de Estado de Lenin e pela convocação da Assembleia Constituinte. O professorado reagiu com uma oposição quase universal ao governo bolchevique, seguido pela maioria dos grupos estudantis. Isso enfureceu Lenin e outros membros do partido, que tomaram como medida a prisão e o julgamento dos inimigos da revolução. A perseguição se estendeu para além dos grupos contra-revolucionários e atingiu toda e qualquer pessoa que fosse considerada suspeita pelos bolcheviques. Isso incluía as classes intelectuais, bem como o povo comum e a igreja. Tanto Lenin como outros marxistas consideravam a religião como um obstáculo à construção de uma sociedade comunista. Desse modo, toda forma de fé deveria ser substituída pelo ateísmo. O único Deus seria o Estado e a causa revolucionária que prometia construir um paraíso na Terra. As sentenças aplicadas variavam entre o cárcere, o trabalho forçado em campos de concentração, conhecidos como gulags, e até mesmo a pena capital, ou seja, a execução. Uma prova dessa política de Estado adotada por Lenin pode ser encontrada nos escritos de um membro do Partido Bolchevique, Alexander Ilyin-Genevsky. Havia a questão de quem deveria ser considerado burguês. Esta questão foi respondida de forma diferente em diferentes ocasiões. Houve casos em que um homem foi classificado como burguês apenas porque usava casaco. Como ele tinha casaco, devia ser burguês. Houve casos também, e bastante frequentes, em que a categoria de burguês foi levada a abranger atores, artistas, músicos e cientistas. Às vezes, pessoas com nomes muito famosos. Para agravar a tensão e a instabilidade social que tomava o país, a Guerra Civil eclodiu. A Guerra Civil Russa trouxe sobre toda a nação um banho de sangue. Dezenas de milhares de russos morreram em decorrência das batalhas, da fome e das epidemias que se alastraram pelo país. O conflito se dividiu entre o Exército Vermelho, composto pelos bolcheviques, e o Exército Branco, que unia opositores do regime, desde contra-revolucionários e mencheviques até mesmo czaristas. As forças brancas também receberam apoio de superpotências europeias que, entendendo a seriedade do conflito, decidiram se envolver nele. Diante do imenso desafio de tornar vermelho todo o território russo, Lenin tomou diversas medidas para alcançar o sucesso bolchevique. Dentre elas, a autorização e o incentivo à execução de todo e qualquer opositor do regime. E a indicação de seu fiel aliado, Trotsky, conhecido por seu temperamento implacável e sem misericórdia, como líder do Exército Vermelho.
Lenin também se utilizou do contexto da guerra para se livrar de grupos inconvenientes para o regime, os chamados inimigos do povo. Dentre eles, Lenin destacava os ricos, os intelectuais opositores e até mesmo os ociosos. O colapso econômico, as doenças e a subnutrição levaram a uma elevada taxa de mortalidade, não apenas entre os segmentos mais vulneráveis da população, mas também entre as classes educadas do país. Horrorizado com a dizimação da intelectualidade russa, Maxim Gorky, um renomado escritor, apelou a Lenin para proteger esse grupo e libertar muitos de seus presos. Antipático, Lenin advertiu Gorky para não se desperdiçar com as lamentações de intelectuais decadentes. E também teria dito: eles se consideram o cérebro da nação. Na verdade, eles não são o cérebro, mas sim a merda. A violência havia se tornado tão rotineira que as pessoas já agiam de maneira indiferente umas com as outras. A frieza com que ordens de execução eram cumpridas tornou-se tão natural que até mesmo o menor dos erros levava muitos à morte. Foi assim numa das reuniões organizadas pelo grupo dirigente do partido. Lenin passou um papel para o chefe da polícia secreta perguntando quantos prisioneiros políticos havia naquele momento. Como resposta, ele leu: cerca de 2.500 presos. Lenin marcou o papel com um X. Naquela mesma noite, quase todos os presos foram executados. O que o chefe da polícia secreta não sabia ao dar a ordem de execução, baseado no X de Lenin, era que Lenin marcava todas as anotações e documentos já lidos com um X. O povo russo sofria com a crueldade vermelha e muitos dos apoiadores do antigo regime monárquico tinham esperança de restituir o império. Para eliminar essa possibilidade, Lenin ordenou a execução do czar Nicolau II, de sua esposa e de seus 5 filhos. Todos foram cruelmente assassinados a tiros. E os que ainda sobreviveram aos disparos foram esfaqueados até a morte. Assim, foi o fim da dinastia dos Romanov, que comandaram a Rússia por mais de 300 anos. Antes da Guerra Civil chegar ao seu fim, Lenin adotou medidas para unir os bolcheviques. Em 1921, durante o 10º Congresso do Partido, foi aprovada a proposta sobre a unidade do partido, que levou a um expurgo em grande escala de quase 200.000 membros do governo. Com essa manobra, Lenin conseguiu se livrar de todos seus opositores internos, principalmente dentro da alta esfera do secretariado do Comitê Central. O que chama a atenção é que anos mais tarde, quando Stalin assumiu a liderança da União Soviética, ele utilizou da mesma manobra que aprendeu com Lenin para reconfigurar a organização interna do partido a seu favor. Com o fim da Guerra Civil, em 1922, os bolcheviques saíram vitoriosos e estabeleceram oficialmente a União Soviética, englobando a Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Geórgia, Armênia e o Azerbaijão. Com a vitória, o governo Lenin centralizou o poder, estabelecendo um regime tirânico pior do que o dos seus antecessores. A União Soviética encontrava-se arrasada. Crises de desabastecimento reinavam pelo território e revoltas camponesas eclodiam devido aos confiscos de produção. Diante desse cenário, Lenin decidiu dar um passo atrás para dar 2 à frente
Essa medida, conhecida como Nova Política Econômica, permitiu a abertura da economia soviética para alguns elementos capitalistas, com estímulos à pequena manufatura privada, ao pequeno comércio e à livre venda de produtos pelos camponeses. Houve um crescimento da produção industrial, agrícola e do comércio, recuperando parcialmente a economia soviética. Apesar do seu sucesso, esse foi o último ato de Lenin. Em 1922, quando a União Soviética dava seus primeiros passos como a nação socialista do mundo, o líder da Revolução de Outubro, o sonhador audacioso e impiedoso, sofreu um AVC. Lenin foi afastado gradativamente do comando do governo e jamais pôde contemplar o futuro de sua nação. Ele morreu em 21 de janeiro de 1924. Muitos, até hoje, defendem Lenin abertamente, justificando até mesmo as decisões mais moralmente condenáveis e controversas. A afirmação de que se Lenin tivesse continuado a governar a União Soviética, o destino do comunismo russo teria sido totalmente diferente, ecoa por teses acadêmicas e livros de história. No entanto, à medida que mais arquivos e documentos do período são expostos ao público, fica cada vez mais claro que seu sucessor, Stalin, aprendeu com Lenin a governar de maneira tirânica. Apesar disso, Lenin continua sendo uma das figuras mais presentes no imaginário da esquerda, sendo exaltado por movimentos ao redor do mundo todo como o herói da revolução. Se você conhece alguém que não conhece a verdadeira história de Lenin, compartilhe esse vídeo. E para aqueles que acham que os seus segredos estão enterrados em segurança nas covas perdidas da história, tenham cuidado. Pois existem 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o Sol, a Lua e as faces ocultas que eu vou revelar.